eu queria que você trouxesse para a gente o contexto envolvendo essa, chama-se, né, segundo a BBC, uma guerra fria entre Israel e Irã. Ontem você já trouxe um overview, mas hoje, como a gente vai dedicar um pouco mais dessa edição para isso, eu queria que você pontuasse o que de fato acontece na região como um todo, né, que ali é uma região já um pouco mais tensa, e quais são os interesses econômicos por trás, porque sempre há um interesse econômico por trás. Uhum. Pois é, esse é um conflito de décadas já, né? Desde que o Estado de Israel foi criado no pós-Segunda Guerra, que essa tensão foi colocada no Oriente Médio, né? E todos os países ali da região do Oriente têm relações tensas com Israel, né? Especialmente Síria e o Irã, eu destacaria, né? É uma tensão que se arrasta já há décadas, né? E o Irã é um Estado que supostamente tem capacidade de fazer armas nucleares, né? Não tem declarado isso, mas usa enriquecimento de urânio para energia. E é legal colocar no mapa aí até para as pessoas entenderem, né? É o Onde país mais. estão, né? Onde estão Exato. cada pontinho dos quais você se refere? Pode ir, Paulo. Né? E é um país enorme ali, super estratégico, né? E mais recentemente tem feito movimentos de aliança tanto com a China quanto com a Rússia, né? Essa é uma novidade, né? O Irã se aproximou muito, principalmente com a China, depois daquela iniciativa do Belt and Road, né? Que é o cinturão da Rota da Seda, com investimentos enormes da China no Irã, de ferrovias, de portos, né? E mais recentemente a Rússia também. Então, o Irã é parte dessa aliança, né? O que preocupa muito Israel e os americanos, né? Que, por outro lado, tem uma luta constante ali para tentar se manter no Oriente Médio. Então, eu até dei a dica aqui já de uma série da Apple Plus, né, do streaming da Apple, que é bem legal, que chama Teherã, que mostra um pouco desse conflito entre o serviço secreto do Irã e a Mossad, né, que é o serviço secreto de Israel. É muito legal essa série, né, mostrando como esses conflitos se arrastam há muito tempo. Então, isso é um negócio de longa data e é uma espécie de guerra fria também, porque são duas potências bélicas e duas potências econômicas, né, são duas das maiores economias ali da região. E um confronto entre esses dois países seria catastrófico dos dois lados. Né? É evidente que o Israel tem muito medo de um ataque do Irã, por conta da capacidade bélica do Irã, que é enorme, ainda mais abastecido por China e Rússia. Né? E o Irã, por sua vez, também tem muito medo de um ataque de Israel, né, que tem uma força bélica poderosíssima. Então, esse é um conflito latente, né, que vira e mexe ele aparece, né? E agora, obviamente, que ele apareceu de novo na esteira do ataque que Israel sofreu do Hamas, né? Então isso ainda é parte de toda a história do ataque do Hamas e dos desdobramentos, né, que isso tudo tem causado, né? E dos países envolvidos indiretamente nesse conflito, Paulo, por exemplo, qual seria o interesse de Estados Unidos em estar mais próximo de Israel? Os Estados Unidos sempre teve um interesse chave ali no Oriente Médio por conta do petróleo, né? Os Estados Unidos têm uma dependência enorme de petróleo, apesar de hoje os Estados Unidos já ter se tornado o maior produtor de petróleo do planeta, com mais de 13 milhões de barris dia, então melhorou muito a situação americana. Há 10, 20 anos atrás, esse número, para você ter ideia, era de 3, 4 milhões de barris. E Israel sempre foi o aliado por excelência dos americanos, por conta dos laços históricos, né, de toda a criação do Estado de Israel está muito ligado ao patrocínio dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos sempre foi o maior aliado de Israel e é o território mais importante para os Estados Unidos ali no Oriente Médio, né? Então tem laços muito profundos entre esses dois países, né? E os Estados Unidos está sempre ali, né? Inclusive eu assisti recentemente dando uma outra dica de série aqui da Netflix, do 11 de setembro, uma série sobre a intervenção dos Estados Unidos no Afeganistão, que está ali do lado, está ali pertinho do mapa, se você olhar, tá vendo o Afeganistão fazendo fronteira com o Irã ali. Os Estados Unidos ficou praticamente uma década lá, desde o 11 de setembro, 2 décadas no Afeganistão, inclusive
porque a Al-Qaeda, né, o Bin Laden, estava lá, né, baseado lá. Essa série do Netflix é bem interessante, porque ela mostra em detalhes isso, né, a invasão que... Primeiro, os soviéticos invadiram o Afeganistão, né, que é uma história longa. Eles acabaram, né, os americanos acabaram treinando o que depois viria a ser o Talibã e a Al-Qaeda. Né, depois os americanos entraram lá e fizeram uma intervenção pesada no Afeganistão para caçar os terroristas, né? Tudo isso está mostrado nesse documentário muito legal do Netflix, mas é uma região bastante delicada, né? E cara para os Estados Unidos, né? Porque ele tem feito intervenções lá, mas é muito difícil resolver. E a questão do Iraque também, né? Enfim, tá virando uma aula de Oriente Médio aqui, Tainá, mas o Iraque também foi um outro problema, né? Inclusive essa série mostra a invasão dos Estados Unidos no Iraque, né? Que foi uma invasão equivocada depois, né? Teve toda aquela discussão de armas de destruição em massa, e aí se mostrou que o Iraque não tinha armas de destruição de massa, mas os Estados Unidos queria mesmo era derrubar o regime do Saddam Hussein. Enfim, uma região muito complicada, muito delicada para os Estados Unidos, e o Israel é o principal parceiro ali e a principal base americana por ali, né? Em uma região, você falou que virou uma aula de geopolítica, mas é importantíssimo a gente entender isso para entender os impactos no mercado, que é o que a gente vai vir na sequência, estamos falando né? de petróleo aí, 50% do petróleo do mundo produzido nessa região, né? Exatamente. Bom, Paulo, e aí aqui eu tenho um mapa que mostra, na verdade, as rotas dos principais aviões, voos comerciais no mundo todo. E aí, só para quem nos assiste ver também que houve já um desvio, já estava desde que começou aquela questão ali. Um pouco. Ontem estava pior, né? Quando é que foi que a gente olhou isso esses dias, Paulo? Foi quando não, o Irã atacou Israel, né? não foi? No momento do ataque de Irã para Israel, fica o espaço aéreo iraniano completamente vazio. É. Já deu uma melhorada. Bom, mas para contextualizar, e aí, falando antes de eu mostrar a reação dos mercados, que você estava dizendo a importância da nossa aula geopolítica, mas que é de extrema importância, nessa região a gente tem uma coisa que se chama Canal de Suez, né, Paulo Gala, que é extremamente importante torna a região... Tem dois estreitos ali, na verdade, Tainá. Tem o Canal de Suez, que está sofrendo por conta dos ataques dos Houthis, que fica na ponta ali, na cabeça do que a gente chama do Mar Vermelho, né? Aliás, eu fui mergulhar várias vezes lá, lugar maravilhoso, é um dos lugares mais incríveis do mundo para mergulhar, o Mar Vermelho, que fica ali perto da Península do Sinai, na boca ali do Canal de Suez. Inclusive, então, as viagens estão todas fechadas agora, obviamente, ninguém é maluco de mergulhar lá nesse momento. Nem navio de carga está passando, mas esse é um ponto de tensão, porque é uma entrada para a Europa fundamental do comércio europeu. Aí o Canal de Suez é o gateway, né, para você chegar na Europa. E na ponta embaixo fica o Iêmen, né? Exato, aí é o Mar Vermelho, ali é o Canal de Suez. Na ponta da península, chamada Península Arábica, estamos resgatando a aula de geografia aqui, fica o Iêmen, e tem um grupo terrorista lá que tem atacado os navios. Agora, do outro lado da Península Arábica fica o Estreito de Hormuz, onde está o Irã, né? E por ali passa muito petróleo, né? Então tem dois pontos sensíveis aí geográficos, um que é de passagem de petróleo, onde está Dubai. Para entender melhor, né? É isso, na cabeça de Dubai ali, Emirados Árabes, ali em cima é o Estreito de Hormuz, que por ali passa muito petróleo na saída do Golfo Pérsico, então isso influencia muito o preço do petróleo. E no Canal de Suez passa o comércio mundial inteiro que vai para a Europa. Então são duas avenidas, por assim dizer, estratégicas, né, de logística do planeta, que estão sob ameaça, né? Uma logo embaixo do Irã e outra na ponta do Iêmen, né? E os mercados ficam muito abalados com qualquer coisa que acontece aí, preço de petróleo, inclusive custos de logística, né? Nesse ano a gente tem visto os custos de logística de novo aumentarem por conta do desvio de rota, que é o que você mostrou, né? Os navios que não passam pelo Canal de Suez, eles têm que dar a volta na África inteira para conseguir chegar lá exatamente. Por exemplo, os navios saem ali de Mumbai, na Índia, né? Eles gastariam 11.600 quilômetros via Canal de Suez para chegar em Londres, e via África eles gastam o dobro, quase 20 mil quilômetros. Então, imagina o que isso aí custa em termos de combustível, enfim, tempo de viagem, etc, etc, né? Ampliando um pouquinho mais a nossa discussão, Paulo, a gente está falando que isso aumenta custo, isso aumenta preço de petróleo, isso aumenta preço de frete. Exato. Poderíamos dizer que isso aumenta, mesmo que de uma forma pontual, talvez,
a inflação global como um Exato. todo? Não é de pontual, não. É justamente esse o medo, que tudo isso aí crie mais inflação e segure o Fed para cortar juros, né? Então são causas muito fortes de inflação, tanto o preço do petróleo, que já vai em $90, quanto o custo dos fretes, que subiu uns 10, 15% esse ano. Ainda não é o que aconteceu na pandemia. Na pandemia foi um negócio realmente catastrófico, mas são dois elementos inflacionários que preocupam bastante e agravam o nosso cenário de inflação no mundo, exatamente isso. E aqui é exatamente tudo que você contextualizou. Agora trazendo para o mercado como um todo, né, Paulo? Isso aqui foi na hora em que começaram a sair as primeiras informações de que Israel havia revidado ao ataque. A gente vê S&P caindo, Bitcoin caindo, ouro e petróleo subindo. Acho que Exato. vou te pedir para dar uma contextualizada, mas é um pouco de tudo que você já falou, né? Mas Não, como que o esse é o investidor estava pânico, buscando né? posição? Isso é busca de proteção, né? Então, o ouro é busca de proteção, saindo do risco. Interessante ver que o Bitcoin aí está sendo visto como um ativo de risco, né? As pessoas saíram do Bitcoin no momento do ataque, saíram da bolsa no momento do ataque, compraram petróleo por motivos óbvios, que o preço do petróleo aumenta, e compraram ouro, que é um ativo seguro, né? Então, isso é o que a gente chama de busca por segurança, busca por liquidez, né? É o que esses gráficos nos mostram.